Existe uma solidão que não tem nome, uma forma de silêncio que se instala justamente no meio do barulho. Você a conhece bem. Ela te visita em jantares de família, em encontros com amigos, em salas cheias de conversas que parecem não te incluir. Seu corpo está ali presente, mas sua alma se sente a quilômetros de distância, como se observasse a vida através de um vidro invisível. Essa dor não é timidez, é um tipo de exílio profundo, uma solidão que companhia alguma no mundo parece ser capaz de curar, porque a sua causa não está do lado de fora. Nós fomos ensinados a acreditar que esse sentimento é uma falha nossa, um defeito em nossas habilidades de socializar. Mas a verdade é muito mais profunda e compassiva. A causa não é social, ela é estrutural, reside na arquitetura da nossa própria alma, em uma desconexão antiga de nós mesmos. O grande terapeuta e mestre espiritual Cláudio Naranjo nos oferece uma imagem poderosa para entender isso. O nosso ego, a nossa personalidade, é um personagem que criamos há muito tempo na infância, para sermos aceitos, para sermos amados, para sobreviver. Esse personagem se tornou uma armadura que um dia foi essencial para nossa proteção, mas que hoje nos impede de verdadeiramente tocar e sermos tocados na nossa essência. A solidão que você sente é o eco que ressoa dentro dessa armadura. Essa sensação de isolamento pode ter raízes ainda mais arcaicas, como nos sugere o trabalho de Stanislav Grof sobre as memórias que carregamos em nosso corpo. Ele fala de uma memória celular de separação, um eco do nosso primeiro instante no mundo que se reativa em momentos de vulnerabilidade, criando essa barreira sutil que nos faz sentir como eternos estrangeiros existenciais, não importa onde estejamos. É uma sensação de não pertencer que parece ter nascido com a gente, um anseio por um lar que não conseguimos encontrar. Portanto, o tempo que passaremos juntos aqui não será para lhe oferecer truques superficiais para se enturmar ou para performar melhor socialmente. A promessa deste encontro é outra, muito mais valiosa. É lhe entregar um mapa, um caminho de volta para casa, para dentro de si. Um guia para começar a desmantelar com gentileza e coragem essa prisão invisível que te separa do mundo e de si mesmo. Porque é somente nesse lugar, no centro do seu ser, que a verdadeira e inabalável conexão pode finalmente começar a nascer. Vamos começar por reconhecer o custo real de viver por trás dessa armadura. Pense na exaustão profunda que se instala em você depois de algumas horas de interação social. Um cansaço que não parece físico, mas que pesa na alma. É o esgotamento de quem passou horas em um palco, representando um papel que não é seu. A dor silenciosa e amarga de saber que as pessoas podem ter gostado do ator, que talvez tenham até aplaudido a sua performance, mas que ninguém, absolutamente ninguém, viu quem de verdade estava por trás da máscara. Esse esforço para se conectar, essa performance constante, é a própria fonte do seu isolamento. Cláudio Naranjo chamaria essa nossa atuação de a personalidade como prisão. Ele nos ensina que aquilo que costumamos chamar de eu, a nossa personalidade, não é quem realmente somos em essência. É uma engenhosa e complexa estratégia de sobrevivência, um conjunto fixo de reações, defesas e comportamentos que foi criado para que pudéssemos navegar no mundo e evitar a dor. O grande problema é que essa estrutura, que um dia foi útil, hoje se tornou rígida demais. Ela age como um filtro que distorce a realidade e impede a espontaneidade e a vulnerabilidade, que são os ingredientes essenciais para qualquer conexão que possa verdadeiramente nutrir a alma. E aqui, chegamos a uma verdade que pode parecer chocante, uma revelação quase contraintuitiva sobre o seu próprio funcionamento interno. O seu sistema nervoso, que foi condicionado por tantos anos a performar para pertencer, interpreta a sua autenticidade mais pura como um risco mortal. Aquele pânico sutil, aquela ansiedade que gela o estômago só de pensar em ser 100%, você mesmo em um grupo, não é medo da rejeição dos outros. É a rebelião do seu próprio ego, que teme ser desnecessário, que teme ser aniquilado se você simplesmente abandonar o papel e for real. O caminho para a liberdade começa com um passo pequeno, um convite a uma nova forma de atenção. Durante a próxima semana, em cada interação que tiver,
torne-se um observador silencioso de si mesmo, sem nenhum julgamento. Com a curiosidade de um cientista da alma, apenas note e se pergunte internamente: isto que estou dizendo ou fazendo agora vem da minha essência ou do meu personagem? Estou expressando uma verdade que nasce de dentro ou estou apenas buscando a aprovação que vem de fora? Este simples e contínuo ato de observar, por si só, começa a criar pequenas fissuras na armadura. Ele começa a dissolver a identificação automática com o personagem que você acreditou ser. Pense em si mesmo como um músico absolutamente genial, tentando tocar em uma grande orquestra. O seu talento é imenso, mas você insiste em usar uma partitura antiga, uma que aprendeu na infância para agradar seus primeiros professores. A música que você toca, a sua performance, é tecnicamente correta, talvez até impressionante, mas ela não tem alma. Ela não consegue harmonizar com a sinfonia viva e pulsante do momento presente. A solidão que você sente é o seu ser mais profundo, o músico genial dentro de você, que percebe em silêncio essa dolorosa dissonância. Agora, vamos explorar uma dimensão mais sutil, quase invisível, dessa experiência. É aquela frustração profunda e silenciosa de querer com toda a força do seu coração se conectar, mas sentir que a sua própria energia parece criar um campo de força que mantém as pessoas a uma distância segura. Você se esforça, você tenta, mas as interações permanecem na superfície sem profundidade, alimentando uma sensação confusa de que você é, de alguma forma, energeticamente repelente. Isso não é apenas uma imaginação sua, existe uma ciência por trás dessa sensação. A neurociência nos fala sobre a ressonância límbica, uma forma de comunicação invisível que acontece entre os nossos sistemas emocionais. As pessoas ao seu redor não reagem apenas ao que você diz com palavras, elas reagem à sua coerência interna. Elas sentem, em um nível primitivo e não verbal, a dissonância entre o seu sorriso, que é um convite para se aproximar, e a sua ansiedade interna, que o cérebro delas decodifica como um sinal sutil de ameaça, de instabilidade. E aqui reside o erro fatal de percepção que nos mantém presos no ciclo da solidão. Nós acreditamos que as pessoas sentem a nossa solidão e se afastam dela, mas a verdade em sua essência contra-intuitiva é que elas não sentem a sua solidão. Elas sentem a vibração da sua carência. É a busca frenética e inconsciente por validação externa, por alguém que preencha o vazio. Essa necessidade desesperada por conexão emite uma frequência de falta, de vazio, e pela lei universal da ressonância, uma frequência de vazio não pode jamais atrair a plenitude de uma conexão autêntica. A solução, então, não é tentar mais, mas vibrar diferente. Antes de qualquer evento social, antes mesmo de sair de casa, se dê o presente de um pequeno ritual, uma ancoragem no eu de apenas 3 minutos. Sente-se em silêncio, feche os olhos e coloque a mão sobre o seu coração. Sinta o calor. Em vez de pedir ou mentalizar uma boa interação, afirme para si mesmo, no silêncio da sua alma: eu sou a minha própria âncora. A minha paz não depende da forma como os outros me recebem. Eu me pertenço. Esse simples ato de autovalidação começa a mudar a sua frequência, de alguém que pede para alguém que possui, de um pedinte energético para um soberano do seu próprio espaço interior. Tentar se conectar a partir de um lugar de vazio interior é como gritar o seu próprio nome em um poço seco, esperando desesperadamente que a água responda. Tudo o que pode voltar para você é o eco da sua própria carência. A verdadeira conexão, aquela que nutre e sustenta, só pode acontecer quando você primeiro se dedica a encher o seu próprio poço. Então, e somente então, os outros se aproximarão, não para preencher o seu vazio, mas para beber da água abundante que você finalmente encontrou em si mesmo. Agora, precisamos adentrar um território ainda mais sutil e delicado, uma armadilha que se disfarça de virtude no caminho do autoconhecimento. É a dor paradoxal daquele que já estuda a espiritualidade, que medita, que fala sobre energia, mas que de alguma forma se sente ainda mais isolado do que antes. É a solidão daquele que se sente em um pedestal de consciência, uma posição que, em vez de conectar,
acaba por criar uma separação dolorosa entre si mesmo e aqueles que considera não despertos. O pensador John Welwood deu um nome a este fenômeno: desvio espiritual. Trata-se da tendência, muitas vezes inconsciente, de usar crenças e práticas espirituais elevadas para evitar o trabalho sujo de lidar com as nossas feridas emocionais e necessidades humanas mais básicas. É usar o conceito de "eu sou luz" para não ter que sentir e acolher o eu que sofre, o eu que tem medo, o eu que sente inveja. É uma fuga para o céu para não ter que viver na terra do nosso próprio corpo e das nossas emoções reais. E aqui está a revelação que pode ser difícil de engolir. A busca incessante por vibrar alto pode ser a forma mais sofisticada e socialmente aceita de repressão emocional. Ao negar a sua raiva, a sua tristeza, a sua insegurança, por considerá-las energias baixas ou não espirituais, você se fragmenta internamente. E essa fragmentação, essa falta de integridade, é sentida pelos outros como inautenticidade, como uma fachada de serenidade que não convida à conexão real, pois falta nela a verdade completa do que é ser humano. O caminho para sair dessa armadilha passa por um ato de honestidade radical consigo mesmo. Permita-se sentar em silêncio e responder, do fundo da sua alma, a esta pergunta: que sentimento ou necessidade humana eu venho julgando como não espiritual? E por isso, tenho tentado suprimir dentro de mim. É a sua necessidade de reconhecimento? É a sua raiva diante de uma injustiça? É o seu medo profundo da perda? Trazer essa sombra à luz, com compaixão, é o primeiro e mais corajoso passo para a integração que gera a conexão verdadeira que você tanto busca. Pense em si mesmo como um jardineiro que se apaixonou apenas pelas flores, pelos pensamentos positivos e sentimentos elevados. Em seu zelo, ele se recusa a olhar para a terra, a tocar no adubo, a honrar as raízes que se aprofundam na escuridão. Mas um jardim sem raízes profundas e bem nutridas pela matéria escura e fértil das nossas dores não se sustenta. Suas flores são frágeis e sua beleza não oferece sombra, nem frutos, nem abrigo real a ninguém. Agora, vamos juntos um pouco mais fundo, até a raiz de onde brota essa sensação de não pertencer. É um sentimento antigo, não é? Aquele eco que te acompanha talvez desde o pátio da escola, a sensação crônica de estar sempre do lado de fora, com o rosto pressionado contra um vidro invisível, olhando para a vida que parece acontecer para os outros. Uma crença silenciosa e profunda de que existe uma regra secreta para pertencer que todas as outras pessoas sabem, menos você. A psicologia nos oferece uma luz para compreender a origem dessa dor através da teoria do apego. Ela nos mostra como nossas primeiras experiências de conexão com nossos cuidadores criam um modelo interno, um mapa que usaremos inconscientemente para navegar em todos os nossos relacionamentos futuros. Se naqueles momentos fundacionais, a criança que você foi não se sentiu plenamente vista e acolhida em sua autenticidade, o adulto que você é hoje projetará essa necessidade não resolvida em cada nova interação social, em cada novo encontro. E aqui está a virada de chave, a compreensão que pode mudar tudo. Em muitas das suas interações sociais, você não está operando como um adulto buscando uma conexão entre pares. Inconscientemente, quem está no comando é a sua criança interior ferida, buscando desesperadamente nos outros a aprovação, a segurança e a validação incondicional que ela não recebeu na infância. Você não está buscando amigos, você está buscando pais substitutos. E isso coloca uma pressão impossível e insustentável em qualquer amizade, uma carga que ninguém é capaz de suportar. A cura para essa ferida tão antiga começa com um gesto de acolhimento interno. Gostaria de te convidar para uma pequena visualização. Feche os olhos por um instante e se imagine na próxima situação social que você irá enfrentar. Veja, ao seu lado, a sua versão criança, talvez pequena, assustada e ansiosa. Agora, em sua mente, ajoelhe-se até ficar na altura dos olhos dela. Olhe para ela com toda a compaixão do seu ser adulto e diga em silêncio: eu estou aqui, eu não vou te abandonar.
Você não precisa da aprovação deles, porque você tem a minha. Nós estamos juntos nisso. Pense na sua consciência adulta como o verdadeiro rei ou rainha do seu reino interior. Mas muitas vezes, o trono é constantemente usurpado por um príncipe assustado, a sua criança interior, que dá ordens e toma decisões baseadas no medo do abandono e na necessidade de ser aceito. A solidão que você sente é o resultado de um reino governado pela insegurança. Um reino que, por isso, se torna incapaz de formar alianças verdadeiras e soberanas com outros reinos. Vamos olhar agora para um padrão, um ciclo vicioso que se repete de forma quase automática em nossas vidas. Tudo começa com aquela pontada de solidão, que logo se transforma em um impulso para buscar uma interação, qualquer uma. Você recebe uma migalha de atenção, talvez uma curtida em uma foto, um elogio superficial, e por um instante sente um alívio. Mas logo depois, o vazio retorna, muitas vezes ainda maior e mais pesado do que antes, empurrando você de volta para o início do ciclo, faminto por uma nova migalha. Este mecanismo tem uma explicação neuroquímica clara. A validação social funciona em nosso cérebro de forma muito similar a uma droga, liberando picos de dopamina, o neurotransmissor da recompensa. Seu cérebro pode se viciar nesses pequenos hits de aprovação externa, e a solidão que você sente, em parte, nada mais é do que uma crise de abstinência neuroquímica, um anseio desesperado pela próxima dose de reconhecimento que vem de fora. E a verdade mais libertadora que você pode descobrir sobre isso é que o que te aprisiona não é a solidão em si, mas o pânico de senti-la. É esse medo que te faz aceitar conexões medíocres, que te faz performar para obter sua dose de dopamina. Solidão real, quando você para de fugir e a encara de frente, deixa de ser um vazio assustador e se transforma em um espaço sagrado e fértil para o autoconhecimento, um portal para o reencontro consigo mesmo. O convite aqui é para uma desintoxicação, um desafio prático de 24 horas. Pelas próximas 24 horas, tome uma decisão. Pode ser pequena, como o que comer no almoço ou que filme assistir à noite, e conscientemente não peça a opinião de ninguém. Apenas escolha e sustente sua escolha. Depois tente com uma decisão um pouco maior. O objetivo é treinar o seu músculo de autoconfiança e desintoxicar o seu cérebro da necessidade crônica de aprovação externa para simplesmente existir. Você tem vivido como um mendigo de uma antiga parábola, que passou a vida inteira sentado sobre um baú, implorando por moedas de atenção e validação dos que passavam. Ele não sabia que estava sentado sobre um tesouro, sua própria presença, sua própria aprovação, sua própria e magnífica companhia. A verdadeira riqueza não é passar a vida coletando as moedas que os outros te dão. É encontrar dentro de si a chave para abrir o seu próprio baú. Ao final desta nossa jornada, podemos olhar para trás e perceber uma verdade fundamental. A solidão que você sente em meio à multidão não é um destino, não é uma falha sua. É um sintoma, um chamado sagrado da sua alma para que você pare de buscar conexão lá fora e, finalmente, inicie a corajosa viagem de volta para casa, para o centro do seu próprio ser. A cura para essa dor, como nos lembra Cláudio Naranjo, não vem de lutar para consertar o seu ego ou de tentar destruí-lo. Ela emerge do simples e profundo ato de observá-lo com compaixão. A sua consciência é como a luz do sol. Quando ela ilumina a armadura com sua atenção plena e amorosa, a estrutura rígida começa a se dissolver por si mesma, revelando a essência vulnerável, autêntica e profundamente conectada que sempre esteve ali, pacientemente esperando por você. E o que fazer com esse personagem que você foi por tanto tempo? O filósofo Ken Wilber nos oferece uma visão poderosa: transcender e incluir. Não se trata de matar o ego, mas de integrá-lo. Você reconhece a função que ele teve, agradece por ele ter te ajudado a sobreviver e o inclui como uma parte de um eu muito maior, mais vasto e autêntico, um eu que agora pode finalmente se conectar a partir da totalidade e não mais da fragmentação. Portanto, o convite final deste nosso encontro não é para que você se torne mais sociável, mas para que se torne mais corajosamente íntimo de si mesmo. A proposta é que você se atreva a praticar o silêncio que cura.
que se permita escutar suas próprias emoções negligenciadas e que descubra, talvez pela primeira vez, que a companhia que você tão desesperadamente buscava no mundo era a sua própria. E quando você encontra essa companhia, quando você finalmente se sente em casa dentro da sua própria pele, algo milagroso acontece. O mundo inteiro se torna o seu lar.